Ao ser atacado por vários soldados no meio da rua, Wolverine precisa lutar por sua vida e descobrir quem foi o sujeito que enviou aqueles homens. Enquanto o milionário cuida dos seus negócios em seu prédio em Nova York, ele recebe uma ligação de um dos seus subordinados e vai até a janela. Em seguida, ele observa as pessoas da rua com um binóculo se perguntando o que tem no cardápio daquele dia. E depois de analisar as pessoas, ele localiza uma presa que ele considera digna e atira com a sua arma de longo alcance. Em seguida, vemos o homem morto com uma bala na cabeça, e enquanto o assassino observa a cena, ele diz que aquilo deve deixá-lo satisfeito por enquanto. Depois ele faz outra ligação pedindo para resolver o próximo item da agenda e que precisa descobrir tudo sobre o próximo cliente. Enquanto isso, no Instituto Xavier, vemos vários membros da equipe de mutantes conhecida como X-Men aparentemente mortos e que alguém massacrou o grupo enquanto estavam dormindo. E quando nos aproximamos do agressor, vemos que se trata do mutante Wolverine. Naquele momento, Wolverine acorda muito assustado e percebemos que aquilo não passava de um sonho. Desse modo, Vampira, Colossus e Noturno que estavam na mansão aparecem para ajudar e Wolverine fica mais calmo. E quando eles perguntam se Logan precisa de ajuda, ele diz que está tudo bem e informa que não precisa de nada. E quando eles se retiram, Colossus diz para Wolverine que ele precisa ser menos fechado, pois desse jeito não tem como ajudar. Com isso, Logan fica pensando que aqueles pesadelos começaram poucos meses atrás, quando o Apocalipse recolocou o adamante em seus ossos e o transformou em seu Cavaleiro da Morte. Depois vemos Wolverine saindo de um bar pensando no quanto seu fator de cura é um saco às vezes, pois tomou 25 cervejas e não conseguiu ficar bêbado. Depois ele caminha pelas ruas de Nova York e reflete sobre o que o Colossus disse sobre aceitar ajuda, pois não costuma chorar no ombro dos outros mesmo estando muito abalado. Depois ele lembra que demorou muito para admitir o quanto Apocalipse o afetou quando revirou seu cérebro para se tornar o Cavaleiro da Morte dele. Naquele momento, ele percebe que alguém o observa no alto de um prédio. Com isso, percebemos que se trata de um grupo e que o líder deles notou que Wolverine descobriu que estava sendo vigiado. E quando ele liga para o seu patrão que jantava em um restaurante de luxo, ele informa que Logan já descobriu que estava sendo observado e o sujeito fica empolgado, pois tem certeza que escolheu o homem certo para ser o seu próximo cliente. Em seguida, percebemos que todas as pessoas que estavam no restaurante estão mortas e que o safado os matou apenas por diversão. Desse modo, voltamos para a operação e os homens combinam de cercarem o alvo. E quando eles percebem que o Wolverine sumiu, eles imediatamente partem para encontrá-lo. E quando todos eles iniciam a busca no meio da rua, vemos Logan escondido embaixo de um carro. Com isso, ele usa suas garras para atingir o pé de um soldado, dilacerando completamente o tornozelo dele. E o sujeito, desesperado com a dor, começa a atirar, matando um dos companheiros. E quando Wolverine arrasta um deles para debaixo do carro, o líder manda todos atirar no alvo e todos obedecem. Dessa forma, o carro explode e Wolverine fica pensando que aqueles homens são militares muito bem treinados. E quando um deles informa que o alvo foi exterminado, Wolverine ataca um dos homens que carregavam um lança-chamas e acerta o tanque, causando uma explosão, matando vários deles. E no momento em que um deles sai do fogo gritando por estar queimando, Wolverine calmamente pega um cigarro, segura a cabeça do sujeito e agradece pelo homem ter ajudado a acender. E quando o patrão parte para o local com sua limusine, o major que lidera a missão informa pelo telefone que os seus homens estão morrendo, deixando o cara muito feliz por saber que o Sr. Logan de fato será um grande desafio. E enquanto Wolverine detona todos os soldados, o militar informa que o alvo luta como se estivesse possuído pelo demônio e que é um artista marcial com treinamento militar. E para piorar, ele comenta que o homem também tem sentidos aguçados e que é impossível ferir o sujeito, pois ele já foi esfaqueado
esfaqueado, baleado e incinerado várias vezes e continua de pé. Depois ele diz que as garras do animal cortam qualquer coisa e que os boatos sobre o esqueleto de adamantium devem ser verdade, pois bater nele é como esmurrar uma parede. Ao ouvir aquilo, o patrão fica ainda mais feliz e informa que irá enviar as meninas. Enquanto isso, em outro lugar não tão distante dali, vemos as garotas que o chefe citou em frente a um clube noturno. E quando elas tentam entrar no local, o segurança encosta a mão nas nádegas de uma delas e toma uma joelhada naquele lugar. Dessa forma, a outra parte para cima dele e dá uma cotovelada na espinha do coitado. E no momento em que ele cai no chão, o telefone da loirinha toca. Com isso, ela atende e recebe uma missão do patrão. E enquanto a outra menina continua maltratando o segurança, a loira diz que é hora delas partirem e a pega pelo braço dizendo que elas têm um trabalho. Desse modo, elas imediatamente entram no carro e partem para a missão. Nesse interim, um chefe de família bem-sucedido chamado John Mercante se despede de suas filhas antes de sair de casa. Depois ele se despede de sua esposa e entra em seu carro. E no momento em que ele coloca a chave na ignição, o carro explode, deixando a esposa apavorada. Voltando ao massacre, vemos que todos os soldados que atacaram Wolverine estão mortos. E no instante em que o mutante se aproxima do Major, ele puxa duas armas e mete bala no baixinho peludo. Com isso, ele fica aliviado pensando que derrotou o Logan. E quando ele vai conferir, acaba se dando mal sendo puxado para baixo. Com isso, Wolverine o pega pelo pescoço perguntando quem são eles e toma uma facada no ombro. Com isso, ele tira a faca e mete a cabeça dele na grade. E no momento em que Logan continua com as perguntas, o militar diz que ele pode matá-lo, pois será melhor do que a punição do seu patrão. Dessa forma, Wolverine usa apenas duas garras para informar o quão ruim será a morte dele. E no instante em que ele diz que irá colocar a garra do meio para fora rasgando seu cérebro, um chicote envolve o seu pescoço e o mutante é imobilizado pelas meninas que estão acompanhadas de mais um homem. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Frank Thierry, desenhos de Shan Shen e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à revista Wolverine Volume 2, número 159, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.